tá aí, ouvimos então a meditação aí do nosso querido Padre Paulo Ipadi Tabosa, diretamente de Manaus, onde uma crise sanitária e humanitária se abala sobre a cidade. A gente manda aqui nossa solidariedade ao povo de Manaus e aos nossos amigos que nós temos lá, né? Em Tefé, o nosso querido Guilherme Figueiredo, em Manaus nós temos o nosso querido Padre Paulo, Padre Tabosa, nosso querido Padre irmão, né, que chamam, né, João Luiz de Castro. Vamos torcer para que tudo corra bem, né? Muito bem. Queria chamar a atenção de vocês aqui, uma postagem que meu querido companheiro Giba, aqui da Rádio Noroeste, chamou a atenção. Eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre isso, até porque são coisas que nos dizem respeito, né? Um colunista, né, do Correio Popular lançou aí um posicionamento dizendo o seguinte: porque parei de escrever no Correio Popular. Bom, eu não vou aqui dizer o nome do colunista, mas quem conhece a história do Correio Popular sabe que a história do Correio Popular em Campinas é uma história de chantagem, né? Uma história de aonde os seus interesses empresariais sempre esteve à frente da informação, né? A gente viu, por exemplo, o caso da Vitale, aonde o presidente do Correio Popular, o dono, disse o seguinte: olha, rastreia a vida do Pedro Tourinho, o que tiver que falar mal dele arrebenta, e o que tiver que falar bem dele não fala, esconde. E aí esse colunista do Correio Popular, ele estava querendo escrever um artigo, né, sobre a questão da criança, né, no barril. E aí ele escreveu o artigo e mandou para o editor falou: não vamos publicar porque foge ao nosso conselho editorial. Eu queria que esse colunista nos mandassem o artigo que ele escreveu e que foi censurado pelo Correio Popular. Porque nós da Rádio Noroeste estamos pautando isso da forma que o governo Dário não quer pautar, que é a incompetência do governo nas políticas de assistência. E aí ele comenta aqui, né, que o texto dele não seria publicado porque contrariava uma orientação do conselho editorial do jornal. Obviamente tinha um monte de coisas ali, certeza, relacionada à falta da política de assistência, porque antes mesmo dele publicar esse texto, nós já sabíamos que teria como fonte alguma investigação que a Rádio Noroeste fez, né? Que uma pessoa muito ligada a ele nos passava as informações. E aí esse colunista procurou, né, o diretor do jornal, o senhor Ítalo Hamilton Barioni, né, dizendo que esse colunista não estaria mais no jornal porque ele estava atrapalhando as relações do Jornal do Correio Popular com o senhor Belarmino da Tanzurk, que é o cara do transporte. E dizendo, né, o senhor Ítalo Barioni, que o Belarmino é patrocinador do jornal e não pode ter, né, não pode ter nada falando mal dele. Isso não está escrito aqui no artigo, mas a gente percebe por quê. Porque na realidade, e isso é fato, né, não tem propaganda da Tanzurk e do senhor Belarmino no Correio Popular. Ele paga para não falar mal, né? Ele paga para não falar mal. E isso está claro. Isso está claro porque você olha um monopólio que é o transporte de Campinas, você não precisa fazer propaganda. Você não tem outra opção do que pegar os ônibus do Belarmino, né? Mas você percebe que essa relação promíscua do Correio Popular com os empresários de transporte
É para não falar, por exemplo, que eles recebem milhões de subsídios da prefeitura. É para não falar que o transporte está caro, é um dos mais caros do país. É para não falar que não tem ônibus. É para não falar que é uma covardia, em plena pandemia, você reduzir a frota, né? E aí sempre falam assim: Jerry, mas vamos ligar para a IPTV, vamos ligar para o Correio, vamos ligar. Gente, não tem como. Essa imprensa de Campinas está comprada, seja por governo, seja por empresários que prestam serviços públicos. Não vai sair uma matéria em relação a isso. Eu queria denunciar aqui, porque isso acontece realmente. Por isso que a Rádio Noroeste é necessária nesse momento, porque ela não tem rabo preso com o governo, não tem rabo preso com o empresário, tem compromisso com a verdade. E aí é óbvio que a nossa luta não se dá apenas denunciando na imprensa. A nossa luta se dá no dia a dia, né? Fazendo luta política contra o transporte, fazendo luta política contra a falta de segurança, porque o Dória também banca esses jornais, essas mídias, fazendo luta política contra a prefeitura e a péssima política de assistência que gerou o caos, né? Que fez com que esse garoto ficasse algemado, né? Amarrado num barril, né? É denunciar, esse é o papel da imprensa, mas eles pagam a imprensa, né? Pagam a imprensa. A prefeitura tem contrato de 16 milhões com a imprensa, né? E isso para quê? Você não vê uma matéria da prefeitura, é para não falar mal, é para não mostrar a verdade. Para a gente viver numa sociedade justa, a gente precisa ter os meios de comunicação sem ficar preso às amarras de empresário e de governo. A Rádio Noroeste existe para isso, né? Para não ficar de rabo preso. A Rádio Noroeste conta a verdade. Mas aqui eu queria chamar uma atenção para esse colunista do Correio Popular que foi demitido e que está denunciando. Eu não vou dar bola para você, porque é o seguinte: a vida inteira, e não é só agora que você está dizendo, parece que descobriu a pedra filosofal. O Correio Popular nunca prestou. O Correio Popular nunca prestou. Infeliz você que achou que esse jornaleco de quinta categoria ajuda na construção da democracia. Infelizmente nunca foi assim. Nunca foi assim. Você olha o Correio Popular, tem editoriais claramente fascistas. Então eu queria chamar a atenção dos jornalistas do Correio Popular, né? E também chamar a atenção dos editores do Correio Popular, que a melhor forma para a gente ter uma democracia nesse país é fazer com que o Correio Popular feche. Né? Não há democracia com um jornal como esse. Peçam demissão, vocês vão estar fazendo um bem para Campinas. Esse é o editorial e o posicionamento da Rádio Noroeste. Vamos de moda? Vambora? Vambora, né? Chegando aqui, Zé Futuni Pitangueira. Lembranças, daqui a pouco eu volto.